Fala pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa história aqui do Cavaleiro Sem Cabeça? Não, do Cavaleiro Preso na Armadura. Para você que está chegando agora e que não sabe o que está acontecendo ou também não me conhece, eu sou o Nando Hanner, sou criador da Academia Astrológica, sou astrólogo e essa aqui é uma série que eu estou fazendo da interpretação astrológica desse livro aqui que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um baita de um livro de autoconhecimento. São aquelas chineladas, aqueles tapas que a gente leva da vida na busca pelo autoconhecimento. Esse livro é fantástico, é maravilhoso. Esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo está lá na playlist da análise astrológica, lá no canal. E eu vou continuar lendo aqui, eu vou lendo pedaços do livro e vou fazendo interpretações filosóficas e astrológicas com o contexto da história. Na última parte, a gente falou assim, eu estava lendo e vi que o cavaleiro estava inconformado, né? Por que a Juliette não compreendia que ele era todas essas coisas, amável, bondoso, carinhoso, essas coisas todas. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. No final das contas, o cavaleiro virou e falou assim, o cavaleiro, com todas as reclamações da esposa ali, ele pensou, ele estava meio confuso, as coisas não estavam se encaixando, né? O negócio estava meio atrapalhado. Na cabeça dele, ele ficou pensando, filosofando. E aí ele chegou à conclusão de que, cara, todo esse esforço, toda essa história, toda essa luta não vale a pena se a minha esposa e meu filho forem embora, me deixarem de me amar. Então, eu vou tirar essa armadura. Eu vou dar um jeito de tirar essa armadura. Só que aí é que começou a acontecer um problema. Porque o cavaleiro colocou a armadura há tantos anos, por causa de todas as necessidades que ele identificava nesse mundo, que ele passou a se acostumar com isso. E ele foi vivendo com a armadura, ele estava usando o tempo todo. Até chegou ao ponto de que ele dormia com a armadura, porque ele precisava estar pronto para quando aparecesse o próximo dragão, ou com a próxima emergência, ou a próxima donzela presa. Ele precisava estar pronto, porque o tempo que ele ia gastar de vestir a armadura, ele podia não chegar na hora, né? Então ele tinha que estar pronto o tempo todo. Você já ouviu essa história de você precisar estar preparado? Você está sempre que está pronto para alguma coisa, para quando alguma coisa acontecer, para quando alguma coisa te chamar, você tem que estar preparado, porque se você não estiver ali preparado, você é uma farsa, você é uma falha. São comportamentos que a gente vai colocando, que a gente vai assimilando ao longo da vida, que é de uma urgência, é de uma exigência que não precisa ser tão agressivo, não precisa ser tão ostensivo dentro da nossa vida. A gente é capaz de lidar com os problemas mesmo não estando 100% preparado, porque afinal de contas, qual foi a última vez que você fez alguma coisa que você estava falando assim, não, eu estou 100% preparado para isso? Bicho, tem dia que eu não estou 100% preparado para levantar da cama. Eu quero ficar dormindo, né? Então, é só uma questão de a gente conseguir identificar quando que eu vou colocar a minha armadura para conseguir lidar com essas questões do ambiente externo. Mas quando eu volto para dentro, quando eu volto para o meu acolhimento, eu não preciso estar preparado para ir para fora de novo, porque a minha preparação tem que estar ligada com o que eu vivo dentro de casa. Vivo não necessariamente dentro de casa, mas dentro da minha intimidade, porque a minha casa pode ser o eu mesmo, né? Quando a gente pensa nessas questões de dificuldade, astrologicamente a gente sempre vai colocar isso com planetas mais externos, essa necessidade da proteção, a necessidade de estar preparado com todas as ameaças que vêm do exterior. Normalmente a gente relaciona isso com o planeta Saturno e com o planeta Plutão, especialmente, porque ele gera muito dessa armadura externa. Os dois geram isso, né? Porque todas as expressões que vieram de fora, todas as situações que vieram de fora são bastante ameaçadoras, como dragões, cuspidores de fogo. Então eu preciso estar preparado para aquilo, e muitas das situações que fizeram com que essas barreiras aconteceram do nada. Então você tem essa obrigação interna de estar preparado, porque as coisas vêm do nada. É meio como uma necessidade de manter o controle sobre as coisas, sabe? Sabe quando a gente tem controle sobre as coisas?
Nada, nunca. Aí o nosso cavaleiro como falou, eu vou tirar essa armadura porque eu não quero que minha esposa e meu filho vão embora. Relutante, ele ainda estava, ele decidiu tirar aquilo, mas ainda assim já não era um negócio que realmente ele estava querendo fazer. Tentou remover o elmo, mas a peça não se moveu. Ele puxou com mais força e o elmo parecia imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas que chateação. Cadê a chateação? Ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a viseira de forma insistente, nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para o outro muito agitado. Como que isso pode ter acontecido? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar o elmo emperrado, já que ele não o retirava fazia anos. Mas a viseira era diferente, o que ela abria e fechava regularmente para ele poder comer e beber. Ora, ele tinha levantado naquela manhã para comer café da manhã. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer onde ia, saiu de casa e correu à oficina do ferreiro que ficava no pátio do próprio castelo. Olha como isso é importante. Ele saiu de casa e ele foi até o ferreiro que ficava no pátio do próprio castelo. Ou seja, ele está procurando a solução de arrancar aquele negócio dentro das próprias propriedades. Isso é importante, a gente vai ver mais para frente. Quando ele chegou, o ferreiro estava modelando uma ferradura com a própria mão, ou seja, ele estava amarretando a ferradura com a própria mão. Ferreiro, ele representa ele representa a habilidade que se tem de construir coisas duradouras, fortes, resistentes. E ele mesmo ele com a própria habilidade natural é que faz, habilidade física, né? É que constrói essas coisas físicas e duras. E isso representa a própria busca do cavaleiro por coisas que constroem coisas duras. Ele está dentro de uma coisa dura e ele vai procurar o criador da coisa dura. Não é aquela... E isso representa a busca do cavaleiro por uma solução dentro daquilo mesmo que construiu o problema. O que você acha que vai dar certo, né? Então é aquela coisa que Einstein mesmo disse, né? Estupidez é fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes. Então ele vai buscar dentro do que constrói a armadura a solução para a armadura que está dura. Então... né? Vamos ver como isso se resolve. Cadê o negócio? Cadê? Chegou lá e falou assim: seu ferreiro, estou com um problema. Aí o ferreiro olha para a cara dele e fala assim: senhor, você é um problema, senhor cavaleiro. O cavaleiro normalmente ele era meio engraçadinho. Ele olhou furioso pro ferreiro e disse: não estou com disposição para suas gracinhas agora. E deu uma pisada no chão. Eu estou preso nessa armadura. Só que quando ele fez isso, ele pisou no pé do ferreiro. E o ferreiro soltou um urro e, esquecendo completamente que o cavaleiro era seu patrão, ele soltou-lhe uma marretada no meio da cabeça do cavaleiro, que não sentiu nada, né? Porque o elmo estava lá, preso, duro. Aí o cavaleiro parou e falou assim: tenta de novo. E aí o ferreiro falou: com muito prazer. Pegou-lhe a marreta, mas deu-lhe mas veio daqui para lá, assim, com muita força. E nada aconteceu. Olha que importante isso. O cavaleiro foi buscar a solução dentro das coisas que ele já conhecia. E ele tentou remover o problema dele na porrada, com alguém que não tem um pingo de tato. Ele foi lá e quis arrebentar o negócio na cacetada. Não funcionou, o negócio está emperrado de um jeito que não adianta dar porrada no negócio. Ele não vai soltar, ele não vai mudar. É aquela história do fazer mais sobre o mesmo.
isso, mais uma vez, essa história inteira, ela está muito relacionada com comportamento, ações de Saturno e Plutão, tá? Por quê? À medida que a gente vai avançando na vida e a gente vai experimentando coisas, a gente vai passando por ameaças. Ameaças não são ameaças violentas, como tem... Às vezes tem isso, mas não é só isso, né? Isso vai construindo uma casca, ele vai endurecendo a gente, ele vai deixando a gente cada vez mais frio e mais temeroso para construir essa divisão entre eu e o mundo aqui, né? Para nada poder passar para esse lado aqui. Então, à medida que a gente vai avançando no tempo, a gente vai vendo que essa dureza que existe dentro dessa armadura é uma coisa que não adianta você tentar fazer mais coisas do mesmo jeito que você já tinha feito, porque ela só vai reforçar a função dela, que é manter você afastado do mundo externo. E à medida que essa armadura vai ganhando força, ela vai mantendo você dentro de um ambiente já conhecido que impede que você veja coisas do lado de fora. Então, essa dureza de comportamento, essa firmeza de comportamento que pode muito bem estar ligado com imagens de persistência, de objetividade, de conquista de objetivos, né? É aquela cabeça dura que eu vou através aquele objetivo é aquele que eu quero e eu não paro enquanto não chegar. É aquela história, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Por que você não desiste nunca, meu filho? Já não deixou de fazer sentido. Só que isso gera uma mente fechada, inclusive, de que não se permite olhar para fora e ver outras ideias, ver outras situações, outras soluções que podem se aplicar ao seu caso. É muito difícil de se flexibilizar quando você tem muitas ameaças externas, porque você tem que se proteger de uma certa forma, assim como o cavaleiro fez dentro da armadura, né? Então, a cegueira externa é uma característica muito forte disso. E, vou falar um negócio pra você. Eu sei, tá? Porque eu sou... né? Eu tenho Sol em Touro, em quadratura com Saturno em Leão, e eu tenho Lua em Escorpião. São 3, 4 símbolos ali que são bastante inflexíveis. E durante muitos anos da minha vida, eu estava dentro dessa armadura aqui. Não aceitava ajuda de fora, não aceitava outras ideias, achava que era tudo um absurdo, que eu não precisava de ninguém, que eu tinha as minhas razões, eu era obstinado o suficiente para conquistar os meus objetivos, e tudo que os outros falavam era porque eles não entendiam o que eu tinha que fazer da vida. E no final das contas, eu tive que... Bom, a gente vai ver o que eu tive que... Aí o ferreiro martelou a cabeça do cidadão lá e não aconteceu nada. E aí o cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. Se ele não conseguia tirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? É um bom dilema, né? Se a maior das forças não consegue arrancar o negócio, qual será a outra opção? Né? Como que a gente pode resolver isso? O ferreiro falou: suas condições são bastante adversas, cavaleiro, mas não desista. Volte amanhã, depois que eu estiver descansado. Hoje você me pegou no final de um dia estafante. Então é um reforço da necessidade da força, né? Agora eu estou muito cansado. Amanhã a gente tenta com mais porrada, mais forte para ver se isso sai. Aí fala que o jantar foi bastante tumultuado. A Juliette falou para o cavaleiro que ela não acredita que ele tentou tirar a armadura, mentira dele. E aí ela ainda falou assim: eu não acredito em você, seu desmiolado rangente, exclamou ela, esmagando contra o elmo o prato de pombo cozido cheio até a metade. O cavaleiro nada sentiu, olha que importante isso aqui. O cavaleiro nada sentiu, somente foi quando o molho começou a pingar diante da viseira foi que se deu conta que tinha sido golpeado pelo prato na cara. Ele também, à tarde, mal sentia a martelada do ferreiro. Ao pensar nisso, percebeu que a armadura realmente o impedia de sentir muita coisa. Ele a usava havia tanto tempo que tinha esquecido de como era a vida sem ela. Bom, isso aqui a gente pode ver muito bem como que é as pessoas que se dedicam
O único exemplo que eu consigo pensar, assim, que eu vejo com muita frequência, são as pessoas que se dedicam extenuantemente ao trabalho. O mundo corporativo, os estudos, ou talvez até relacionamentos, né? Em que você se dedica tanto a uma visão colocada que você esquece de quem você é. E isso está muito relacionado com a nossa infância, com a nossa criança interna. A gente se exige tanto de ser alguma coisa nessa vida, porque sabe-se lá se você quer mesmo, ou se foi alguma informação que foi colocada dentro de você ao longo da vida aí pela família, pelo pai, por mãe, por faculdade, por amigos na escola, que você deixa de lado quem você é. E quem você é está relacionado com aproveitar a vida com prazer, com alegria, com leveza. Não só com aquela dureza, aquela obrigação, aquela cobrança que se tem do mundo externo, né? Mas a gente põe muito valor nisso, sabe-se lá por quê, né? É bastante difícil isso, bastante complexo. O cavaleiro estava chateado porque Juliette não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuaram empenhados vários dias seguidos, porém sem sucesso. Mas a cada dia que passava, Juliette ficava cada vez mais distante. Finalmente ele teve que admitir que seus esforços foram em vão. E aí ele ainda vira para o ferreiro e fala: é o homem mais forte do reino. Olha só que porcaria. Quando voltou para casa, super insatisfeito e frustrado, né, se sentindo muito mal com aquela história, a Juliette vira para ele e fala assim: seu filho não tem mais que um retrato do pai e eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Ela está cansada de falar com uma viseira fechada. Quantas vezes vocês já conversaram com alguém e a sensação que vocês têm é que a pessoa está fechada? Ela não se permite sentir. Aí a pessoa está transtornada, né? Você vê que a cara está toda torcida, né? Toda vermelha. Aí você fala: o que você tem? Conversa comigo. Eu não tenho nada. Porra, não tenho nada. Você está me infernizando a vida. Dá para ver que você não tem nada mesmo, né? Tá super tranquilo. E aí é um negócio que você não consegue enxergar nem para dentro nem para fora, né? E mesmo que talvez a gente perceba que tem alguma coisa dentro, fica muito difícil externalizar. Padrões, tem alguns mapas, principalmente quando a gente fala de questões de sentimento, a gente vê algumas questões de posicionamento de lua, especificamente, que trazem muita dificuldade dessa capacidade de se comunicar, de capacidade de falar, de verbalizar os sentimentos, né? Pode ser porque não se permite sentir, lua em Capricórnio, lua de casa 6, lua de casa 2 talvez também, né? Ou as pessoas que não sabem que estão sentindo, né? Lua em Peixes, lua de casa 8. Lua de casa 8 também tem um impedimento sobre sentir, né? Sobre entrar em contato com as emoções e até mesmo de identificar o que é. Lua em Escorpião, lua em Aquário, né? Lua em Capricórnio também é difícil. Lua em Virgem, né? São luas que são mais duras, elas têm mais predileção por colocar a sua atenção em outra coisa, e não na fragilidade, não no sentimento, né? Então existe uma dificuldade muito grande até de perceber que tem alguma coisa fora do lugar. O cavaleiro se revolta e fala assim: não é culpa minha se fiquei preso nessa armadura, eu tinha que usá-la, pois só assim estaria pronto, sempre pronto para a luta. De que outro jeito eu poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e o Christopher? Juliette vira e fala para ele assim: não, você não fez isso por nossa causa, você fez isso por sua causa. O cavaleiro sentiu o coração partido, porque sua mulher parecia não o amar mais. Temia que, se não tirasse logo a armadura, Juliette e Christopher de fato fossem embora. Ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazê-lo. Cara, isso aqui é muito, muito, muito relevante para nossa autopercepção, porque às vezes a gente coloca isso lá para fora, né? Eu preciso fazer porque eu tenho que ganhar isso, eu tenho que conquistar aquilo, porque eu tenho que dar isso para aquela pessoa, eu tenho que sustentar o outro. Mas no fundo, isso pode ser só uma desculpa do medo que a gente tem de admitir que a gente está fazendo aquilo lá, buscando aqueles objetivos por nós mesmos, porque a gente sente prazer. A gente sente prazer nessa busca, nessa luta.
E por incrível que pareça, a gente sente prazer na opressão interna, a gente sente prazer na dor, a gente sente prazer em estar sofrendo, porque isso faz da nossa vida, isso cria um diferencial na nossa vida, especialmente para quem tem dificuldades em conseguir objetivos maiores. Valorizar a dor é algo que faz com que a própria vida tenha mais valor. Isso é muito complexo, isso é muito difícil. As pessoas às vezes têm... Às vezes quando a gente vê uma pessoa assim, se você falar um negócio desse, imagina, você toma um esculacho, né? E é óbvio que não é todo mundo desse jeito, mas alguns casos, e eu já vi casos assim, da pessoa se apoiar na própria dor e simplesmente se recusar a encontrar o caminho da saúde. Então, a armadura, ela não serve só de uma... Ela não é construída só através das obrigações exteriores, mas também das doenças, das fraquezas, né? E você pode se apresentar como uma pessoa que é super dura e agressiva, mas também pode se apresentar como uma vítima, viu? Também pode estar sempre no papel de que ai o mundo, ai o mundo, ai o mundo. Isso também é uma armadura, que é tão complicada, tão difícil de tirar quanto as outras. Bom, mas é o cavaleiro tira a armadura de um jeito que eu vou contar mais pra frente. Então, chegamos no fim do nosso segundo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo.